Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escuta o que eu tô dizendo, é o que está escrito. Para o protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto, acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom? Não, não é bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra. E São João... E daí, cara, e daí que os escritos do Novo Testamento tiveram 1, 2 décadas até começar a ser redigido, e daí essa não é a problemática do Sola Escritura. O Sola Escritura não nega isso. Eles ficam atacando de espantalho o tempo todo, tá? Deixa eu, mais uma vez aqui, vou explicar como é que funcionou no início da igreja, tá? Mais uma vez aqui. É sempre essa lenga-lenga do catolicismo romano, dizendo, não, porque não existia escrituras no início da igreja, as escrituras só vieram muitos e muitos anos depois, e o que existia era só a pregação oral, e etc, 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 etc. O que existia da parte dos apóstolos no início da igreja era, sim, a pregação oral. E ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Mas os apóstolos, eles provavam todo o seu ensino a partir dos escritos do Antigo Testamento. Eles fazem isso o tempo inteiro, em todos os sermões dos apóstolos registrados nas Escrituras Sagradas. A gente vê os apóstolos fundamentando seus ensinos a partir do que já havia sido ensinado e profetizado no Antigo Testamento. O discurso de Pedro, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, ele baseia seu discurso no livro dos Salmos. Então ele mostra os livros dos Salmos e diz, olha, isso está se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré, etc, 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 etc. Então a pregação apostólica, ela sempre foi assim. Nas cartas a gente vê quando os apóstolos estão articulando as doutrinas, eles articulam as doutrinas com base nos escritos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito da doutrina da predestinação da eleição, ele fala com base em quê? No livro de Gênesis. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do que é pecado, ele fala com base em quê? Na lei dos livros de Moisés. Então, o tempo inteiro, os apóstolos se reportam para os livros do Antigo Testamento para provar o seu discurso oral, certo? Depois, o seu discurso oral, ele foi registrado nos evangelhos, e nós temos maiores explicações dos evangelhos nas cartas do Novo Testamento. Romanos, Coríntios, Gálatas e assim por diante. Então, eu não sei qual que é a dificuldade. Ninguém nega que não existia escritos do Novo Testamento nas primeiras décadas ali, na primeira, segunda década. E isso não é o ponto do Sola Escritura. E outra. Quando a gente tem Moisés, por exemplo, existiam escritos no tempo de Moisés? A resposta é não. Não. Moisés tinha toda a revelação e ele ensinava oralmente, inclusive os levitas. Só que, antes de Moisés morrer, o que ele faz? Ele pega a sua revelação e escreve para preservação. O problema é o que acontece. Para que servem as escrituras sagradas? As escrituras sagradas servem para preservar a mensagem do profeta ou do apóstolo, no caso do Novo Testamento, para que essa mensagem não se perca. E para quando viesse um profeta depois, então teve o profeta que veio e pregou sua mensagem, registrou essa mensagem para que ela não fosse perdida. O profeta que viria depois, ele teria que falar em conformidade com os profetas que vieram antes dele, e depois a sua mensagem também seria preservada de forma escrita. Sempre foi assim. Entende? Então, isso que eu não entendo esses ataques, assim, é sinceramente lamentável. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Não vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros, nem tudo. São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Aqui eu... Gostei da voz, né? Falou e ensinou. Ele vai dando uma... Ele vai engrossando a voz. Então tá, vamos ver o que ele citou aqui do apóstolo João. Isso que ele falou tem em 2 passagens, tá? João 20:30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, olha só, Jesus fez sinais que não estão escritos no Evangelho de João. É isso que ele está falando aqui. E no capítulo seguinte, no verso 25, ele diz assim:
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha só, e agora? Nossa, eu nunca tinha lido esse texto aqui. Será que teve coisas que se perderam? Será que teve coisas que se perderam e agora a gente não tem mais acesso a toda a mensagem de Jesus? Ela não é suficiente. Levi Slash falou: sinais, não doutrina. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas olha só, né? Voltando para o texto aqui de João, olha só que curioso. Voltando aqui para o de João, tá? Acho que o padre aqui, ele dá uma pulada no texto aqui, olha só. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ok? Ok. Verso seguinte. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que interessante. O mesmo apóstolo João, no mesmo capítulo, no verso seguinte, ele diz assim: olha, houveram sinais que Jesus fez, porque Jesus fazia milagre o tempo inteiro. Jesus fazia milagre o tempo inteiro. Então, houveram sinais que ele fez que eu não registrei aqui. Porque senão seria muita coisa para eu registrar. Seria muita coisa. Eu não daria conta de estar registrando todos os sinais que Jesus fez. Mas os sinais que Jesus fez e eu registrei é suficiente para que o meu propósito seja alcançado. E o meu propósito é que vocês creiam em Jesus e sejam salvos nessa fé. Então, aquilo que o apóstolo João, por inspiração divina, registrou é suficiente. Jesus fez outros sinais? Fez. Mas acrescentar outros sinais não seria relevante do ponto de vista de que mudaria alguma coisa, traria novas doutrinas ou traria novos ensinamentos. Não. O que eu registrei é suficiente para vocês saberem o que Jesus ensinou. Então, os discursos que eu registrei é suficiente, os sinais que eu registrei é suficiente, e assim por diante, né? O Edu evolui diz: os apóstolos também fizeram muitos sinais e não foram registrados, mas isso não era relevante para o ensino. Exatamente, né? Então, o que acontece? A gente mesmo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor o cara aí é pastor, e aí o cara é um pastor confessional, porque ele é um pastor sério, né? Você já aprendeu aqui no canal, um pastor sério, um pastor confessional. E aí, lá na confissão de fé, vai estar escrito assim, o que aquele pastor entende sobre justificação. E aí, vamos supor que ao longo da vida pastoral, ele fez 30 sermões sobre justificação. 30 sermões, aonde o assunto foi justificação. Mas desses 30 sermões, foram preservados 3. Então, 27 sermões sobre justificação não foram preservados. Não faria diferença, porque com base nos 3 sermões, eu sei o que aquela pessoa entende a respeito de justificação. Então, é o mesmo princípio para as Escrituras Sagradas. O que o Espírito Santo, que é o autor último das Escrituras Sagradas, preservou e inspirou para que fosse escrito, é suficiente para a gente conhecer todo o conjunto de doutrinas de Jesus. É simples assim, né? Então, não tem nada a ver o que o padrão ali da voz sublime, né? Que ele fala assim, uma voz sensual, né? Não tem nada a ver com o que ele está falando aqui.